todos, meu nome é Luciano. Estamos aqui dando continuidade ao projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto de autoria do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Projeto no qual buscamos, através da leitura de um dos livros da coleção Fonte Viva, da leitura de um dos capítulos de livros da coleção Fonte Viva, atualmente nós estamos com o livro Vinha de Luz, nós buscamos trazer um pouco da palavra do Cristo, à luz da doutrina espírita, para o nosso cotidiano, para nossas vidas, buscando enriquecer a nossa caminhada, buscando nos trazer recursos para que nós possamos ser mais assertivos nos desafios em que nos deparamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e para que possamos ter em mente que somos seres espirituais, passando por uma experiência terrestre, uma dentre tantas, uma das experiências nossa na matéria, e que essas experiências ela tem o propósito maior em nos fazer crescer, em nos provocar com os desafios com os quais ela nos oferece e também com as oportunidades com as quais ela nos oferece, para que nós busquemos e alcancemos o crescimento espiritual que tanto desejamos, o crescimento moral. E a gente sempre pede a Deus que nos ilumine com as palavras na leitura do capítulo atual. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo do livro Vinha de Luz, de número 137, que tem como título Vida Conjugal. Então vamos à nossa leitura de hoje. Vida conjugal. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido, nos disse Paulo em sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 33. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sobre espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembra-te de que ela é a mãe dos teus filhinhos e serva das tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Nós temos aqui um texto que traz bastantes reflexões para a gente. A vida conjugal, muitas vezes, ela é planejada, ela é pensada de uma forma como se ela fosse ocorrer como um mar de fantasias, um conto de fadas,
onde não houvessem problemas, onde o casal se manteria sempre apaixonado, com as melhores intenções, se relacionando da melhor forma, da forma mais amorosa, se mantendo belos e atraentes um para o outro, atraentes intelectualmente falando, fisicamente falando, sexualmente falando. E não é isso que ocorre, né? Nós estamos aqui na matéria experimentando uma série de desafios e a gente sabe que na matéria as coisas se transformam o tempo inteiro. Muitas das coisas que são novidades em um determinado momento, quando se tornam rotina, deixam de ser tão atraentes, deixam de ser tão interessantes, deixam de ser coisas que nós valorizamos tanto no passado e que acabam perdendo o seu valor. E a maioria dos relacionamentos é pensada de uma forma ainda muito material. Ainda que com as melhores das intenções, se pensa muito nessas questões. A beleza física, o temperamento dócil e manso de um casal de namorados, no começo de uma relação, poucos ou nenhum desafio quando se fala na criação de filhos, na construção de um lar, nas dificuldades financeiras que porventura possam ocorrer, se não em dificuldades financeiras, mas na dedicação e na distribuição das tarefas e dos recursos que o casamento acaba trazendo dos dois, né, na distribuição desses recursos entre os dois. E a gente precisa ter em mente que a vida conjugal, ela nada mais é do que uma das maiores ferramentas que nós temos como estímulo do nosso crescimento espiritual. Por isso é tão importante, né, que nós façamos, que nós demos esse passo, que nós construamos essa vida conjugal nas escolas da fé, dentro dos círculos do cristianismo, seguindo os ensinamentos do Cristo, seguindo os valores que nos foram deixados por Ele. Porque é através dessas exortações da fraternidade, né, o amor, a compreensão, a caridade, a compaixão, é que nós tornaremos os relacionamentos conjugais, as vidas conjugais, mais suportáveis mesmo, porque muitos serão os desafios que todos que se dispuserem a construir uma vida conjugal e se encontrarão no decorrer do caminho. Muitos serão os desafios que virão pelas mais variadas causas possíveis, como nós já falamos, né? E a gente começa a construir exigências que muitas vezes nós mesmos não somos capazes de oferecer. É muito importante que tenhamos consciência de que, antes de exigir, nós tenhamos a capacidade de perceber se nós somos capazes de oferecer aquilo que nós exigimos, né? Se colocar no lugar do outro. E quando cobrar, entender se nós estamos sendo justos, se nós estamos sendo compreensivos, ou se de repente nós não estamos sendo abusivos, se nós não estamos nos exaltando em relação àquilo que nós conseguimos oferecer. O cristão, né, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Dentro do Espiritismo, nós acreditando nas reencarnações, muitos desses relacionamentos acabam surgindo como quitações de dívidas que nós constituímos em vidas passadas. Então, muitas vezes nós temos relacionamentos realmente conflituosos, difíceis de serem levados adiante, mas nós temos que entender o propósito e a essência daquilo, do que aquilo quer mostrar para a gente. E, principalmente, entendendo todas essas dores que nós recebemos e criamos dentro de nós mesmos, o que nós podemos fazer com aquilo, né? O que nos é possível transformar diante de coisas que muitas vezes são complicadas, são dolorosas, né? Isso não quer dizer que a gente tem que se anular dentro de um relacionamento, que a gente pode se permitir se anular dentro de um relacionamento, viver relacionamentos abusivos, mas no primeiro passo, né, quando nós nos propomos a construir uma vida conjugal,
apegarmos a essas bases do cristianismo para ver se nós realmente estamos buscando a essência de uma vida conjugal e não as superficialidades que na maioria das vezes o mundo de hoje ainda segue, né? Haja visto o número de divórcios que nós nos deparamos a todo instante, né? Um país como o Brasil chega a ter mais de 300 mil divórcios num ano. E então, nos apegando a essas bases do cristianismo para que a gente possa construir essa vida conjugal, nós certamente teremos em mente que teremos desafios pela frente, mas que esses desafios serão superados quando nós buscarmos a fortaleza daquilo que nós precisamos quando nos depararmos com momentos de fraqueza diante dos ensinamentos do Cristo, né? E aí sim, em conjunto, um com o outro, né? Numa vida realmente de casal, numa vida realmente conjugal, o casal possa se fortalecer diante desses desafios, exercitando a compreensão, o amor, a compaixão, a caridade. E quando receber os seus filhos dentro do ventre da família ali, entender que o propósito cresce nesse momento e que o exemplo passa a ser a grande ferramenta de educação daqueles que surgem, né, como frutos dessa vida conjugal. Então que assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Então, quando nós exigirmos alguma coisa, nós temos que ter em mente que aquela pessoa também merece da mesma forma, no mesmo nível, né? E a mulher reverencia o seu marido, assim como o marido reverencia a sua esposa também, como companheiro e companheira, como aquela alma, aquele espírito que seguirá junto durante um longo tempo nessa caminhada, construindo laços fortes e auxiliando enormemente na evolução espiritual de cada um de nós, né? Na nossa construção cada vez maior, né, da nossa espiritualidade. Essa era a mensagem que a gente tinha para hoje. É uma mensagem muito importante que nós levemos para as nossas vidas, porque é através da vida conjugal que a gente produz os frutos que seguirão construindo esse mundo. Então, o ninho fraternal da família é muito importante. E é somente nas bases do cristianismo que essas famílias conseguirão colocar nesse mundo seres melhores e nós também nos fazermos melhores dentro dos nossos relacionamentos, dentro das nossas convivências, para construir esse mundo melhor que tanto desejamos. Fiquem com Deus, até a próxima. Não deixem de seguir e compartilhar os vídeos do canal nos Passos de Emmanuel, né? do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna. E até uma próxima vez, se Deus quiser. Até mais.